Olá, amigos e irmãos da Igreja de Ribeirão Preto. Uma alegria sempre muito grande a gente poder estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos estar falando sobre Deus na minha causa ou eu na causa de Deus. E a razão que nós temos esse título é porque nós vivemos um momento chamado de pós-modernidade. A característica principal da pós-modernidade é o pensamento, onde eu sou o enfoque, eu sou o centro do mundo. Em 2002, um documentário muito interessante feito pela BBC, uma rede de televisão britânica, eles tiveram um documentário chamado The Century of the Self, que nada mais é do que o século do eu, o século do ego, onde se fala muito sobre as ideias de Freud, sobre a natureza humana, e a utilização dessas ideias na área de marketing, para se criar necessidades do homem e fazê-lo correr atrás de coisas que muitas vezes ele nem precisa. Mas a ideia da pós-modernidade é a ideia do enfoque todo em mim, na minha realização, na minha felicidade, nos meus sonhos, na minha carreira. E para que isso aconteça, eu na verdade preciso que a minha vontade seja feita. E aí vem a ideia de ir atrás da minha verdade. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você e vice-versa. E por aí se vai. E nós temos engolido de muitas formas isso. A sociedade prega isso. O problema é que existem algumas falhas muito sérias nesse tipo de pensamento. Existem algumas coisas que são verdade, independentemente de eu acreditar que aquilo seja verdade ou não. 2 mais 2 vão ser 4, independente de você acreditar ou querer que aquilo seja ou não. Mas, Alcides, não, mas isso é matemática. Não, vai além disso. Se nós entrarmos nessa linha de pensamento, de minha verdade é diferente da sua verdade e vice-versa, nós então temos que admitir que uma pessoa, por exemplo, que tem o desejo, um pedófilo, que tem o desejo de ter sexo e que na verdade tem sexo com crianças de 5, 6, 7 anos de idade e justifica aquilo como, não, eu tenho esse desejo, isso é algo importante para mim e eu tenho o direito de satisfazer meu desejo. E isso se torna verdade para ele. E nós sabemos que isso é ridículo. Nós sabemos que isso não faz o menor sentido. Mas muitas vezes nós queremos que isso seja verdade. Por quê? Porque o centro sou eu. Minha felicidade, meus sonhos, meus desejos, minhas realizações são a coisa mais importante. Eu gosto muito de caminhadas. E existe uma caminhada em particular que é muito legal, que é uma caminhada daqui até Trindade, de Goiânia a Trindade. São até do lugar onde começa o caminho, né? E até a Basílica são mais ou menos uns 17 quilômetros. E eu já fiz isso algumas vezes. E é um bom momento para se orar, um bom momento para meditar. E nessa caminhada eu passo por uma igreja. Eu passo por várias igrejas, mas tem uma igreja em particular que chama-se Igreja Bom Pastor. E eles têm o seguinte slogan: Igreja Bom Pastor, o amor de Deus a seu favor. Olha que coisa interessante. E essa é a mentalidade até que nós trouxemos para hoje, para a religião, para o cristianismo. Deus está aí para me servir. É o amor dele a meu favor. Você encontra nos programas de televisão, de madrugada ou altas horas da noite, ou na verdade às vezes nem altas horas da noite, você encontra muitos canais que estão transmitindo alguns cultos religiosos. E você vai encontrar coisas do tipo uma fila de pessoas, onde a pessoa está ali entrevistando e falando: meu irmão, fale da bênção que você recebeu de Deus. E numa dessas entrevistas, chegou um e falou: não, porque eu fui curado, eu tinha uma dor aqui na minha coluna e eu fui curado, e Deus precisa ser louvado. Amém, meu irmão, aleluia, vá em paz. O outro: não, eu estava cheio de dívidas, agora eu tenho 3 carros, 2 casas, minha própria empresa, puxa, amém, meu irmão, Deus é bom demais. Aí vem uma senhorinha e ele pergunta para ela: irmã, qual que é a bênção que você recebeu, minha irmã? Ah, meu amigo, meu irmão, Jesus perdoou os meus pecados. Eu agora sou uma pessoa liberta. Eu tenho os meus pecados perdoados. E começou a falar sobre esse tipo de coisa. E aí o entrevistador chega para ela e fala assim: tá bom, irmã, mas qual é a bênção? E é esse o tipo de cristianismo que nós temos enxergado hoje na nossa sociedade. O pecado entrou no mundo exatamente como consequência do enfoque em nós mesmos. Em Gênesis capítulo 3,
Se você tiver a oportunidade aí de abrir sua Bíblia, vamos ver o que está escrito ali no capítulo 3, começando no versículo 1. Diz assim, Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse que não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Olha como as coisas funcionam. O enfoque, ao invés de sair de Deus, veio para a pessoa. Como é que eu vou satisfazer esse meu desejo? Satanás colocou esse desejo no coração de Eva? Não, na verdade você vai ser melhor, você vai ser como Deus. E isso tomou conta do coração dela. Você vai discernir as coisas, você vai saber o que realmente está por trás de tudo isso. Isso encheu o coração dela de desejos que na verdade não eram o que ela precisava ter no seu coração. É assim que pecado entra nas nossas vidas. Se você olhar na oração do Pai Nosso, e você perceber onde é que está o enfoque, o que é que Jesus fala, quais são as coisas que ele diz para a gente pedir, lá em Mateus 6, no versículo 9, nós encontramos algo totalmente diferente. Mateus 6, capítulo 9, versículo 9, diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O enfoque é em Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O enfoque é em Deus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Ok, eu vou pedir aqui para Deus suprir as minhas necessidades. Perdoa as minhas dívidas, Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ok, eu preciso cuidar do meu coração. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O enfoque está em Deus, o enfoque não está em mim, o enfoque não está em você. A questão para nós hoje é, onde está o meu enfoque? Em servir a Deus ou na minha felicidade pessoal? Não existe ensinamento bíblico sobre felicidade pessoal e como obtê-la. Isso é uma coisa da pós-modernidade, onde no cristianismo agora existe esse enfoque, no suposto cristianismo, existe esse enfoque em mim, em eu estar realizado. Tem 3 pontos sobre os quais eu queria falar com você hoje. E o primeiro deles é, Deus não é Papai Noel, Ele é Deus. A definição que você encontra de Deus, se você abrir um dicionário qualquer que seja, é um ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. Olha que coisa incrível. Causa necessária e fim último de tudo que existe. Meus amigos, se Deus existe, esse ser é que tem que ser o centro do universo. Se existe um Deus, não existe mais a preocupação da minha vontade ser feita, mas desse ser ter a vontade de ser feita. E é aí onde nós temos dificuldade. Existe hoje essa imagem, né, que se popularizou, por exemplo, do jogador de futebol fazendo um gol e apontando os dedinhos para os céus, né, para o alto. E nós muitas vezes falamos, nossa, que jogador espiritual.
O mesmo jogador muitas vezes está envolvido em tudo quanto é escândalo, né? Uma vida dissoluta, dormindo com um monte de mulheres que não são esposas dele, bebendo, usando drogas, envolvido em escândalos financeiros muitas vezes, como a gente pode ver, por exemplo, coisas que aconteceram aí entre Barcelona e eu não vou nem dizer o nome do jogador. Então a verdade é que ele está agradecendo a Deus por ajudar a causa própria dele. Deus, eu fiz esse gol e isso vai me ajudar a ter um contrato melhor. A questão para mim e para você hoje é: quem está envolvido na causa de quem? Você está envolvido na causa de Deus? Ou você quer um Deus para se envolver na sua causa? Por que se faziam milagres lá no primeiro século? Em Marcos 16, quando nós abrimos ali no versículo 20, nós encontramos: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. O propósito dos milagres não era para que as pessoas fossem servidas. O propósito dos milagres era para que houvesse uma confirmação da palavra de Deus. Ah, eu vou fazer um milagre na sua vida hoje. E tem muita igreja fazendo muito milagre, né? Supostamente. Venha receber a sua bênção de Deus. O enfoque é você, meu amigo. Não, o enfoque é a mensagem de Deus. Os milagres eram feitos para que a palavra fosse confirmada. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passavam bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O enfoque era a mensagem, meus amigos. A mensagem de graça de Deus, a mensagem de perdão dos pecados, e não a minha vontade. Deus não é Papai Noel. Deus nos dá ótimas coisas, mas não é aquele onde você chega e fala, passa a mãozinha na lâmpada e o gênio vai te dar 3 pedidos. Agora eu vou adorar você, Deus, porque você tem sido um bom Papai Noel para mim. Não, isso não é o que a Bíblia ensina. Existe um propósito quando coisas milagrosas aconteceram. E era para que o nome de Deus fosse glorificado. E era para que a mensagem na palavra dele fosse confirmada. E não para que você tivesse os seus desejos realizados. O segundo ponto sobre o qual eu quero falar aqui hoje é sobre: vá atrás da causa de Deus. Como é que você escolhe uma igreja hoje? É onde Deus está sendo glorificado pela verdade que está sendo pregada? Ou é onde você está ouvindo o que agrada os seus ouvidos? Tem muita gente indo atrás daquilo que vai agradar os ouvidos. Aquela coceirinha nos ouvidos, aquela mensagem que ele quer ouvir, é aí onde eu vou atrás. Até escolhe igreja porque tem o melhor programa para crianças. Ou tem um programa para jovens melhor. Você escolhe clube assim, né? Não igreja. Ah, esse clube é muito bom. Tem todo um departamento que vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar dos meus adolescentes, das minhas crianças, dos meus adolescentes. E é por isso que eu escolho esse clube. Igreja deve ser escolhida porque a verdade está sendo pregada. Não porque agora é conveniente para mim. Tem que ir onde a vontade de Deus está sendo anunciada. E, consequentemente, Ele está sendo glorificado. Não onde vai servir algumas necessidades minhas. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 18. João capítulo 18 tem uma famosa passagem, começando ali no versículo 33, onde Pilatos está questionando Jesus. Em João 18, 33, nós lemos o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se fosse,
Os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é desse mundo o reino de Deus, meus amigos. Vá atrás da causa de Deus. Infelizmente, alguns acham que a causa de Deus tinha a ver com o bem-estar desse mundo. O governo de Deus é espiritual, é de outro mundo, o reino dele é de outra esfera. Infelizmente, alguns estão hoje mais entusiasmados com a política do que com a prática do cristianismo. Política não foi a causa de Cristo, não é a minha causa. Você hoje está atrás da causa de Deus ou da sua causa, da causa política? Transformar esse mundo no paraíso não foi o que Deus fez. Ele, na verdade, trouxe para nós o caminho para chegar ao paraíso. Só que esse paraíso é espiritual, não é material. Qual é a causa de Deus, então, afinal de contas? Que bom que você perguntou. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, nós lemos o seguinte ali. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Olha o que Deus quer que você faça. Faça orações, peça pela autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Por que isso? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E aí vem a grande coisa aqui no versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que é a causa de Deus. É que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Existe uma verdade espiritual. Existe uma verdade que tem a ver com o fato de que eu e você, um dia, vamos prestar contas a Deus. E a maneira como nós vivemos nossas vidas vai fazer toda a diferença. Deus quer que chegamos ao conhecimento da verdade e que cada um de nós seja salvo. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz o seguinte no versículo 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus para todos os homens. E aí a gente poderia entrar aí em alguns caminhos para questionar algumas das mensagens que têm sido aí ensinadas, mas eu não vou fazer isso hoje. A vontade de Deus é bem clara. É que os homens sejam salvos, cheguem ao arrependimento, entendam qual é a mensagem verdadeira de Deus. Agora, o que é que isso tem a ver comigo hoje? O que é que isso tem a ver com você aí hoje, meu amigo, minha amiga? Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E aí no versículo 9 fala a coisa que é importante aqui. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Meu amigo, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, se arrependam, seja o conhecimento da verdade, e nós somos cooperadores de Deus. Deus vai fazer que pessoas conheçam a verdade através de você. Através desses ensinamentos bíblicos que nós vamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 6, ele diz, o apóstolo Pedro diz: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem,
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele está falando sobre Jesus Cristo aqui. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. E aí no versículo 9 ele completa dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fala, olha, você e eu, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa, não é o apóstolo, você e eu. Você, ele fala, geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que o sacerdote faz? Ele conecta as pessoas a Deus. Então quando ele chama você e eu de sacerdote, ele está falando, olha, seu papel aqui é de conectar as pessoas comigo. Essa é a causa de Deus. A questão é, você está envolvido na causa de Deus? É isso que Ele quer que você faça. Ou você está na igreja para receber algumas bênçãos de Deus, para que seus sonhos sejam concretizados, para que você agora seja abençoado por Deus. Porque eu desejo tanto isso na minha vida. Eu quero alcançar esse bem material. Eu quero alcançar essa pessoa. E aí o que você está atrás, na verdade, é de receber. Onde você é o centro e Deus é aquele que vai te servir. Não o contrário. Deus o centro e você que vai servi-lo. Meu amigo, minha amiga, envolva-se com a causa de Deus. Porque se você não fizer isso, as consequências serão muito sérias. Segundo Samuel, no capítulo 11, mostra aqui as consequências de não se envolver com a causa de Deus. Segundo Samuel 11, no versículo 1, nós temos aqui a história de Davi. Davi já tinha se tornado rei. E no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, nós lemos o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Não se envolveu com o que ele deveria ter se envolvido, com a causa de Deus, de conquistar a terra que Deus tinha prometido. Uma tarde, versículo 2, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E nós sabemos o restante da história. Ele acaba matando Urias para encobrir o pecado dele. Meus amigos, quando a gente não se envolve com a causa de Deus, estamos envolvidos com a nossa causa, satisfazer os nossos desejos, é isso que acontece. Davi deveria estar na luta, naquele momento. Mas nesse momento ele falou, não, vou ficar em casa. Vou cuidar de mim. Vou cuidar das minhas necessidades. Vou cuidar dos meus desejos. E isso foi o que aconteceu. O que você está cuidando hoje? Da causa de Deus ou das suas vontades, dos seus desejos? É isso que você está cuidando? É isso que você está tentando fazer hoje? Ah, Alcides, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Meu amigo, eu posso te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas não é, você é profeta? É, eu sou profeta. Eu tenho toda a palavra de Deus aqui. Toda a profecia dele está aqui, nesse livro. E você tem também. É só uma questão de abrirmos. E a gente vai saber qual é a vontade de Deus. Ah, vai ficar bem claro. Vai estar lá, para quem quiser ver. Eu te digo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12, versículo 1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí, meus amigos. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso tem a ver com você se dedicar a Ele. Não se amoldar aos padrões desse mundo, mas ter sua mente transformada. Ter seu coração transformado. Se oferecer como sacrifício a Deus. Essa é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É essa a vontade de Deus. Versículo 8, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja santificado, separado. A palavra santificado significa separado. Ele não te chamou para a impureza. Ele não te chamou para a imoralidade. Ele não te chamou para satisfazer os seus desejos. Ele te chamou para que você seja separado para servi-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que você tenha bondade para com as pessoas, para que você seja alegre, para que você tenha uma vida dedicada à oração e dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Não um coração reclamão. Eu não tenho isso, eu não recebi aquilo, eu não tenho aquela outra coisa. Ah, Alcides, mas você não entende. Eu queria saber com quem é que eu devo casar. Será que Deus tem alguém para mim? Será que quem é que Deus tem reservado para a minha vida? E se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Eu te digo, meu irmão, casa com quem tem padrões como esses na vida dele ou dela. Eu te digo, casa com quem tem esses mesmos padrões em sua vida. Caso contrário, você vai estar trazendo desnecessária desgraça para a sua vida. Eu tenho visto muitos casos, especialmente de algumas irmãs. Não, eu preciso me casar. E elas se envolvem em algumas situações horríveis nas vidas delas, que elas não deveriam estar se envolvendo. Algumas delas voltam, depois, muitas vezes com filhos, muitas vezes com um casamento quebrado, muitas vezes tendo sido tratadas de maneira como elas não deveriam ter sido tratadas. Por quê? Porque aquilo era mais importante para elas do que servir a Deus. Mas sabe, a palavra é clara, e a palavra não diz que você não deve se casar. Mas o que a palavra diz, na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz o seguinte: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Você é livre para casar com quem você quiser, mas tem que ser alguém que esteja no Senhor, que tenha esses mesmos padrões bíblicos, que seja um discípulo de Jesus Cristo, que também deseje servir a Deus. É isso que ele fala. E isso é para o seu bem. Case-se, mas procure alguém que tenha esses mesmos padrões bíblicos.
E não, eu vou me casar, mesmo que seja alguém com padrões totalmente diferentes dos meus. Ah, Alcides, mas eu acredito que eu posso levar essa pessoa até Deus. Eu já vi muitas mulheres tentando fazer isso. Não, mas eu sou uma pessoa que pode servir de instrumento de Deus para trazer essa pessoa para Deus. Por isso é que eu vou me envolver com ele. Ou por isso que eu vou me envolver com ela. Nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios 7, volta e lê o versículo 16 comigo. Diz assim: você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Muitas vezes nós contamos algumas mentiras para nós mesmos. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. E por isso nós estamos dispostos a até distorcer a palavra de Deus. Ele fala, como é que você sabe que você vai servir de caminho, de instrumento nas mãos de Deus para salvar essa pessoa? Como é que você sabe que essa pessoa, que o seu marido, que a sua esposa vai ser salva através de você? Você não sabe disso. Então siga o conselho de buscar alguém que tem os mesmos padrões bíblicos. Como saber se a causa de Deus é minha prioridade? Essa é uma grande questão. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8 diz o seguinte: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Eu sou pai. Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes, acabamos de ver isso. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que o atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu estou ofertando a Deus o melhor do meu tempo, o melhor das minhas energias, o melhor das minhas habilidades, do meu talento, dos dons que Ele me deu? Ou eu dou para Ele aquilo que sobra? Aquilo que sobrou da minha energia, dos meus talentos, porque o melhor que eu tenho foi para servir a mim mesmo. Alguns ouvem sermões atrás de sermões, estudos bíblicos atrás de estudos bíblicos, e não tomam decisões que precisam ser tomadas para acertar suas vidas com Deus. Você está estudando a Bíblia hoje? Você tem tomado decisões de acertar sua vida com Deus? Ou você está preocupado em servir a si mesmo? Ou Deus é simplesmente um instrumento para que você alcance as coisas que você de fato deseja na sua vida? Não se iluda. Se você não está fazendo a vontade de Deus, se você não está dedicando todo o seu talento, o seu potencial, a sua energia para Deus, se você morrer hoje, eu temo pela sua alma. Algumas vezes damos mais importância ao que o médico fala do que ao que Deus diz. Ainda que alguns médicos se achem Deus, mas isso é uma outra história. Se o médico falou, a gente faz qualquer coisa. Alguns não, mas alguns fazem qualquer coisa. Mas quando Deus fala, bom, sabe como é que é mais difícil, é um pouquinho mais complicado. Meus amigos, minhas irmãs, Deus tem grandes planos para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele quer que você entenda quem deve ser o enfoque. Lembrando que Ele não é Papai Noel, Ele é Deus. Lembrando que nós devemos ir atrás da causa de Deus, não da nossa causa. E quando nós fazemos isso, Deus é poderoso para nos dar uma vida plena, para nos dar alegria nos nossos corações, nos fazer viver uma vida de propósito. Eu tenho que terminar contando a historinha aqui da minha vida. Quando eu me tornei cristão, eu estava no meu último ano de faculdade.
Estava terminando meu curso lá na Universidade de São Paulo. E eu me tornei cristão e sempre sonhei de me formar e continuar na minha carreira. Eu estava indo muito bem. Eu já era o diretor técnico, o coordenador da área de musculação da Runner Sports. Runner Sports naquela época estava começando. Alguns de vocês conhecem a Runner Sports lá em São Paulo, várias academias em vários lugares. Estava começando e eu era coordenador da musculação. Depois disso, eu passei e fui sócio de uma outra academia. Estava indo muito bem para um cara de 22 anos. E quando eu estudei a Bíblia, eu vi que eu precisava fazer de Deus Senhor da minha vida e não mais servir a mim mesmo. E eu tive que tomar decisões de que agora minha vida, meus talentos, minha energia eram primordialmente para servir a Deus. Fruto disso, eu acabei deixando a educação física e fui para o ministério. Primeiro em São Paulo, depois eu deixei isso para servir em várias igrejas em alguns países da África. Voltei para São Paulo e ainda servi em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E minha vida foi exatamente fazendo isso. Não deu para construir um império financeiro. A gente ainda não tem uma casa própria e temos um carro 2003. Mas nós temos uma felicidade enorme. E eu falo nós, eu e minha esposa. Porque nós sabemos que nós temos dedicado nossa vida a Deus, a servir a Ele. Ele sabe do que eu preciso. Eu recomecei em termos de carreira várias vezes, porque eu deixei o ministério 3 vezes, deixei de trabalhar com a igreja 3 vezes. E cada vez eu tinha que recomeçar. Dei aula de inglês, fui personal trainer, hoje eu sou professor. Mas tudo bem. Deus tem me dado um propósito nessa vida. E tudo isso porque eu decidi que os meus planos, os meus sonhos não eram o mais importante. O que era importante, na verdade, era o que Deus queria. Ele é Deus. Ele é esse ser infinito que quer abençoar a sua vida. Não abençoar do jeito que muitas vezes nós achamos que é bênção, mas abençoar espiritualmente, dando um propósito para você nessa vida. Eu oro para que a pós-modernidade não tome conta do seu coração, do pensamento da pós-modernidade não tome conta do seu coração, mas que você possa ser instrumento de Deus para trazer a mensagem de verdade aos corações na pós-modernidade. Que Deus o abençoe. Um prazer sempre enorme estar com vocês. Muito obrigado.